Olá, boa noite. Estamos novamente no ar, no canal do Instituto Reconvexo, com o programa Visão de Mundo pela Inclusão da Pessoa com Deficiência. Hoje nós temos a felicidade de receber uma mulher que é extremamente potente e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu me apaixonei. Nós temos um amigo em comum que nos apresentou e hoje eu tenho a felicidade de ter essa youtuber aqui conosco, que é a Thaís Villanova, que é deficiente visual, uma mulher sergipana de 29 anos, que tem uma trajetória muito potente, muito especial, já passou pela faculdade, passou pela pós-graduação, mudou de carreira, tornou-se empreendedora na área de saúde e qualidade de vida, como técnica massoterapeuta, é membro da Associação Sergipana dos Deficientes Visuais, como membro do Conselho Fiscal. Então, é uma pessoa extremamente pronta, né, para a vida, é uma pessoa que é muito autônoma, muito autêntica e que tenho certeza que nós vamos poder aprender muito com ela, sobretudo as pessoas que têm alguma deficiência visual ou têm baixa visão. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nessa mulher e também passassem a acompanhá-la. O canal dela está na descrição, vocês vão poder conhecer ainda mais depois dessa live a nossa querida Thaís Villanova. Seja bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui conosco. O bate-papo com você nos bastidores estava muito bom, mas agora nós vamos compartilhar com os demais que estão aqui assistindo, estão aqui acompanhando e prestigiando o nosso programa. Boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Thaís, a sua graduação é em serviço social, a sua pós-graduação é em direitos humanos, você muda de carreira por algumas escolhas profissionais e também alguns impedimentos que você me relatou, né, da aceitação no mercado de trabalho da pessoa com deficiência e torna-se massoterapeuta. Eu gostaria muito que você falasse sobre essa sua trajetória, que você falasse para nós também sobre como funciona a associação, como chegar até a associação, ser atendida por ela. Mas antes disso, no seu canal me chamou muita atenção o formato das suas lives, né? Você entra na live, conversa com o seu público, traz temas às vezes polêmicos, mas temas também muito alertadores, muito acolhedores. E a live da semana passada, que foi a primeira que eu assisti quando eu entrei no seu canal, foi semana passada que você me passou o seu canal, fala sobre as migalhas, as migalhas nos relacionamentos, as pessoas que têm um discurso de aceitação, mas que em público não aceita a convivência com a pessoa com deficiência, e aí eu fiquei pensando, como gestora de políticas públicas, né, as migalhas da inclusão que a sociedade hoje oferece para a pessoa com deficiência. Então, numa visão micro, né, no microcosmos dessas relações pessoais, a gente transferir essas migalhas, essa percepção das migalhas para um cosmo maior, que é a sociedade. E aí gostaria que você falasse sobre essas barreiras, que são as barreiras atitudinais, que impedem a aceitação da pessoa com deficiência, a inclusão real. Então, as barreiras atitudinais, eu acredito que são as maiores que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia existe muita consciência em relação à existência de rampas, de piso tátil, de acessibilidade no nível arquitetônico. Mas as pessoas ainda têm um bloqueio em relação à convivência com a pessoa com deficiência. Elas não querem interagir, elas evitam o contato, elas preferem falar com o acompanhante, quando a gente está acompanhado. E isso acaba dificultando até a nossa autonomia, a nossa independência. Por exemplo, eu posso querer ir ao restaurante, mas eu sei que eu vou chegar lá e não vou ser bem atendida. Eu sei que se eu chegar com um acompanhante, eu vou ser atendida muito mais rápido. Então, eu acabo preferindo ir com alguém pela questão da agilidade, né? De querer algo mais prático, do que ficar ali esperando que alguém venha me atender, que a pessoa entenda que eu estou sozinha e ela tem que falar comigo. Esse tipo de coisa que acontece. E nessa sua passagem, bom, eu vou tentar não ficar fazendo comentários para não, porque eu gostaria mais de ouvi-la, né? Mas não posso deixar de dizer que é de indignar isso que você falou, né? Eu fico indignada, né? Que as pessoas ainda, século XXI,
tratem a pessoa com deficiência com tanto descaso, né, invisibilizando essa pessoa. Esse assunto, por exemplo, do restaurante, nós tivemos aqui uma convidada que relatou de um amigo que ele foi para um restaurante para comemorar ter passado no mestrado. E aí, antes de encontrar com a turma, ele falou, quer saber, eu vou encontrar depois para comemorar na semana que vem, mas eu já quero alguma coisa especial hoje. E ele foi para um restaurante, até de renome, e quando ele se sentou, uma pessoa chegou do lado dele e perguntou se ele teria condições de pagar por aquele restaurante, né, porque ele era uma pessoa com deficiência. Então, essas coisas que nos fazem, inclusive, manter o canal aberto, manter espaços de discussão, espaços de fala, né, para tentar que essas sementes que nós vamos plantando nas redes sociais possam germinar e germinar numa inclusão verdadeira, né? E aí, se um restaurante faz isso, um ambiente comercial faz isso, que depende desse cliente, eu fico pensando também como funciona isso dentro da universidade, né? A sua aceitação na universidade, e como você chegou a fazer a graduação de serviços sociais. Então, pela minha experiência, as pessoas com maior nível acadêmico são as que mais discriminam. Às vezes, aquela pessoa mais simples, que não estudou, que não tem muito conhecimento teórico das coisas, mas tem um coração bom, é acolhedora. Você chega num lugar simples, bem periférico, você não passa por isso. Eu, pelo menos, nunca passei. Eu gosto de estar, né, com as pessoas simples, assim, porque elas são boas, às vezes elas não sabem como guiar a pessoa com deficiência, não sabem usar o termo correto, mas são boas, são acolhedoras. E você chega num ambiente como esse, desse restaurante chique, ou da universidade, e você sofre preconceito. Eu já vi médico fazendo isso. As pessoas associam muito a deficiência à pobreza. E às vezes, quando eu preciso de um laudo médico, eu tenho que ir lá, né, no oftalmologista para pedir. E aí ele sempre pergunta se eu recebo o BPC. Ou seja, ele acha que, por eu ter uma deficiência, eu sou pobre. Entendi. Ou ele não sabe que a renda depende, o BPC depende da renda, ou ele automaticamente associa à pobreza, né? Ele faz sempre essa pergunta. Você recebe benefício? Você sabia que você tem direito ao benefício? Como se eu fosse também leiga, que não soubesse os meus direitos. Eu tenho que explicar para ele que não, que o BPC depende da renda. E em relação à universidade, foi um desafio e principalmente a graduação. Foi onde eu passei mais constrangimento e mais humilhação. Foram muitas histórias. Eu até trago algumas para o canal, porque realmente as universidades não estão preparadas para nos receber. Na universidade eu não tive nenhum tipo de apoio. O máximo que eles faziam era dar o material em PDF, às vezes, né? Quando não, tinha que contratar alguém para digitalizar. E no dia a dia a convivência era péssima. Os professores, com os colegas, com outros funcionários. Não é fácil, não. Por isso que muita gente desiste. E é assustador, né? Porque você está fazendo serviço social. Como pessoas que estão na sala de aula, estudando... Esse foi o meu questionamento, né? Como é que, se isso é assim dentro do curso de serviço social, como deve ser os outros? Porque é um curso que prega a luta dos trabalhadores, a defesa do trabalhador, a defesa dos oprimidos, e quando chega na prática não tem nada disso. Nem ali na convivência com os colegas, com os alunos, os professores conseguem ter essa postura que eles tanto pregam, né, na teoria. Esse foi uma das maiores decepções que eu tive. Além da questão da prática, né, da prática da profissão, que também é desafiadora para a gente. Na pós-graduação, geralmente são grupos menores, né? Você também percebeu esse tipo de exclusão, esse tipo de negação de apoio? Na pós foi bem tranquilo. Eu fiz em outra universidade, uma universidade menor. Foi bem tranquilo, não tive problema nenhum lá. E nem no curso de massagem também não tive nenhum problema. Foi mais na graduação mesmo. Certo. Essa sua troca do serviço social como profissional para ser técnica em massoterapia, ele tem a ver com essa falta de inclusão no mercado de trabalho, ou você não se identificou com o trabalho e resolveu mudar por si? Qual foi a motivação? Falta de oportunidade mesmo. Falta de oportunidade. Eu fiz alguns concursos, passei, não fui chamada. Em outros concursos eu me inscrevi pedindo a prova em braille, e no dia a prova não veio.
Isso aconteceu 2 vezes. E eu disse, não, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu tenho que procurar outra coisa para fazer, pelo menos temporariamente. E aí eu fiz um curso profissionalizante de 3 meses. E aí, como eu gostei muito, eu fiquei depois esperando aparecer o técnico, que é de quase 2 anos. Aí eu fiz, abri meu espaço de massagem, eu faço várias técnicas de massagem lá no meu espaço e também trabalho em eventos. Certo. O Alexandre Brau, ele está aqui que é um grande parceiro nosso, ele é afetado pela LHON, pela neuropatia hereditária, óptica hereditária de Leber, né, a LHON, e ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a pessoa tem que se impor para que ela seja reconhecida como independente em suas capacidades, né? Ele é um rapaz jovem, regula um pouco de idade contigo, e ele realmente desbrava a cidade, ele sai para as ruas, ele não se fecha dentro de casa, né? Ele não aceita ficar parado com a vida parada, e ele tem histórias sempre muito interessantes no sentido de nós nos alertarmos para uma mudança urgente na sociedade, né? E ele hoje está aqui te acompanhando. E eu gostaria que, pensando nessa observação que ele fez sobre ter que se impor, né? Você considera que essa imposição, como que pode ser feita uma imposição, mas que favoreça o diálogo? Por que que eu estou te dizendo isso? Eu estou no mestrado em educação, e hoje uma pessoa trouxe uma fala, saiu de uma reunião de trabalho muito indignada, porque a escola vai passar a receber os alunos com deficiência, né? E ela não tinha como perguntar, ela não tinha como ir atrás de informações, ela não sabia se posicionar com as perguntas corretas, né? E aí eu fico pensando, essa imposição na escola, sem um apoio, né? Como que nós poderíamos melhorar isso? Porque a reação dos demais profissionais foram, não, na minha sala não. Mas, na verdade, eles estavam com medo de receber essas crianças, né? Porque não tem um preparo para que ela possa trabalhar. E aí eu penso aqui, é tão diferente assim, transformar o conhecimento que você passa para uma criança que enxerga, né, que tem a visão, para uma criança que não enxerga, ou seria só uma má vontade, É má né? vontade, é má vontade. Eu acho que é uma questão de postura. Algumas pessoas transformam isso em um desafio. Essas são as pessoas que crescem na profissão, né? Legal. Pessoas que olham para a pessoa com deficiência como um desafio da carreira e aí se engajam na luta. Eu tive professores assim e eu tive professores que simplesmente disseram: eu não sei como passar esse assunto para você, e desistiram. Esses não crescem, esses vão ficar sempre vendo o problema e sem ver a solução. E o preparo, eu acho que vem com o dia a dia, vem com a convivência. Não é um curso de capacitação que vai te preparar, porque ali é teoria. O preparo vem com a prática, errando e acertando, errando e aprendendo. Então, a pessoa tem que vir já com a mente aberta para receber aquele aluno, e ela tem que buscar mesmo, porque ela é a profissional, né? A criança está ali totalmente vulnerável. É o profissional que tem a maturidade, né, de acordo com a idade dele, para buscar essas soluções, seja estudando, seja conhecendo outras pessoas que já passaram por isso e pegando experiências, mas a pessoa tem que ir com a mente aberta e não pode ter medo. O medo é inimigo do sucesso, a gente tem que ter coragem. Tá certo. Porque se você não tem as diferenças num único espaço interagindo, a gente não cresce realmente como ser humano. Você tem toda a razão, toda a legitimidade na sua fala, né? Porque essa situação de conhecer o diferente, estar aberto para isso e construir junto, é ela que vai fazer as mudanças que nós precisamos para que a sociedade seja para todos e para todas realmente, né? E começar com a criança é realmente extremamente muito delicado. E eu percebo que a criança, ela ainda é mais natural do que, de repente, uma pessoa que hoje sofre um acidente e torna-se uma pessoa com deficiência, né? A Que vai ter criança é que... muito mais fácil. Isto. E essa pessoa ainda vai ter que lidar com a perda emocional, com o luto,
da perda de uma vida anterior para uma adaptação para essa nova vida, né? E isso eu percebo, assim, eu sinto muita falta desses espaços de reabilitações ou de habilitações, né? Não é nem reabilitação, seria a habilitação da pessoa que de repente é surpreendida por uma mudança no seu ritmo de vida. Com a associação, eu soube que a associação faz visitas em espaços, né, que oferecem a habilitação e a reabilitação, né, e aí existem essas discussões. Vocês têm alguma espécie de, vou chamar de protocolo, ou de cartilha, né, que poderia ser um texto base, que poderia ser um início, uma base inicial para essas discussões, para quem ainda nunca teve essa discussão, para quem, uma escola, por exemplo, que nunca teve uma pessoa com deficiência, começar a startar isso no seu grupo de trabalho, entre seus colaboradores? Então, a gente ainda não tem, porque, na verdade, a associação ficou um pouco parada durante a pandemia e também a gente mudou de gestão, né? Tá. Estamos com uma gestão nova, estamos com novos objetivos, novas diretrizes, novas formas de trabalhar, então a gente ainda está elaborando esse tipo de coisa que você falou aí da cartilha, dos protocolos para visitar os espaços. A gente vai na raça mesmo, com o que a gente sabe, com o que a gente conhece, e também a gente está na luta ainda para conseguir a nossa sede. A gente está começando, na verdade, né? Recomeçando depois dessa pandemia. Para a gente conseguir a sede, para conseguir arrecadar um pouco mais, para colocar outros projetos em prática. Então, foi um recomeço para a gente. Depois que a gestão mudou, a gente está mudando realmente o foco, mudando tudo para colocar a associação no eixo daquilo que a gente realmente quer fazer. Certo. É um processo, né? É um processo de É, estruturação. a gente está se estruturando ainda. A gente quer também fazer mais divulgação para que outras pessoas venham e se engajem na nossa luta. Então, está caminhando, mas ainda não está no ritmo que a gente gostaria. Certo. A gente está É, começando mesmo. pode falar. Não, era isso mesmo que eu ia dizer. A gente está ainda começando. Sim. Dentro de todo o trabalho que vocês estão começando a fazer, já existe um desenho de metas, de projeção, de missão. No que vocês vêm desenhando, né, como a gente conversou até com o Naldo, né, que também já foi entrevistado aqui, o que você destaca como ponto mais forte hoje na associação, em termos de trabalho, os trabalhos até, os projetos que estão se consolidando? Então, a gente está voltado muito para essa questão da orientação e mobilidade, que a gente já tinha na gestão anterior, a gente vai continuar, porque aqui tem essa carência. Existe um local que faz esse trabalho, mas parece que não é suficiente, né? Tem muitas pessoas ainda que não andam sozinhas aqui em Aracaju. Muitas pessoas cegas que não andam sozinhas, que não sabem usar a bengala. Então, esse é um dos nossos focos. Também a gente quer colocar oficinas de braille para pessoas com deficiência que ainda não aprenderam. A gente quer participar de mais eventos, levar o nosso trabalho para alguns eventos aqui na cidade para dar visibilidade. E como a gente estava na pandemia, a gente acabou parando com a parte prática. A gente ficou mais fazendo reuniões para se organizar e reestruturar todo o pensamento da associação. Agora que a gente vai mesmo para a prática. E também fazer essa, eu não gosto de dizer fiscalização, mas ir nos locais e ver como é que está a acessibilidade daquele local, lutar para que melhore essa acessibilidade. A gente está muito voltado para isso também. Certo. Acho que fiscalização realmente é uma palavra que já, Acho que é uma já palavra vai ter. pesada, né? Não Isso, é sei. uma palavra pesada. Acho que um acompanhamento da Um evolução, acompanhamento. o acompanhamento da evolução do que se estão propondo fazer, até porque toda a prática ela vai se alicerçar de alguma forma numa teoria, né? E teorias nós já temos aí E a uma gente já tem porção. já os parâmetros, né? Já Sim, para os locais, os parâmetros arquitetônicos para acessibilidade, a gente só quer que eles sejam cumpridos, mas não de uma forma impositiva, tem que ser assim, conversando com os locais onde a gente vai, né, com as pessoas que cuidam do local, para ver o que pode ser feito para melhorar. Sempre uma perspectiva assim, amigável, cordial, com as pessoas que estão do outro lado ali no local onde a gente vai acompanhar.
Essa forma de diálogo, ela é sempre mais salutar, né? Sempre mais vantajosa do que embates direto, né? Ainda mais quando a gente Quando a está gente vem pensando. querendo impor, as pessoas já se fecham. Isso mesmo, isso que eu queria, isso Quando a mesmo. gente dialoga, não, as pessoas tendem a ser um pouco mais receptivas. Certíssimo, certíssimo. Porque o diálogo acaba chamando a atenção para, apesar que nós temos leis, né, gente? A gente tem que fazer com que as leis se cumpram. Nós não estamos aqui abrindo mão da legislação que foi conquistada com muita luta, com muito trabalho, né? Não é isso. O que nós estamos aqui, eu acho que a Thaisa faz eco no que eu digo, é que nós precisamos despertar a potência da conscientização. Porque se ficar só de lei em lei, em lei, em lei, a gente avança muito pouco, enquanto a conscientização ela acaba por si só trazendo mais adeptos, trazendo mais pessoas, né, Para que as fazendo pessoas eco. entendam por que aquilo é importante. Por que é importante ter uma rampa aqui, uma pista tátil ali. E quando as pessoas entendem o valor disso, elas também correm atrás, elas se engajam e correm atrás. Não vai ser só fazer a lei ser cumprida, né? Não, vamos fazer porque é lei. Não, vamos fazer porque temos consciência de que é importante. Porque torna-se um valor a inclusão, né? Quando nós conseguimos alcançar a inclusão como um valor do cotidiano, então, quando as pessoas começam a perceber isso, eu tive a minha avó, que já é falecida, eu passei a prestar atenção na pessoa com deficiência por ter a minha avó que perdeu uma das suas pernas, né? Ela tornou-se deficiente por conta disso. E aí você começa a se doer com as situações, porque tem alguém que você ama que está numa situação que não tem acessibilidade verdadeira, né? Então, essa é uma das coisas que eu sempre coloco, né? As pessoas só se engajam na nossa causa quando elas têm alguém próximo. Quando tem alguém. Diferente de outras causas, de outras lutas, que as pessoas se engajam por moda, por empatia, porque gostam da causa. Às vezes elas nem fazem parte daquele grupo, mas elas estão ali. E no nosso caso, não. Quem geralmente se envolve com a causa da pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência ou o parente. Dificilmente alguém que não tem deficiência, que não tem ninguém próximo, vai se envolver nessa causa. Agora, pensando nisso, né, da figura do parente, as estatísticas dizem que nós, no Brasil, temos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, com alguma deficiência, né? Então, trazer essas pessoas têm famílias, né? Essas pessoas têm pessoas ao seu redor, né? Engajar essas pessoas, fazer com que esse processo de conscientização seja mais potencializado, abrindo espaços como, por exemplo, a associação, o próprio Instituto Reconvexo, eu acredito que pode facilitar, né, essa propagação de um novo valor para a inclusão e fazer com que pessoas que não têm essa vivência passe a ter esse valor no seu dia a dia também. O que você acha disso? Eu acho que é possível. Não é fácil, mas é possível. Quanto mais a gente dá visibilidade, quanto mais a gente aparece, mais as pessoas conseguem nos ver e perceber como pessoas plenas, pessoas capazes, e acabam se engajando também, se envolvendo com essa causa. É possível. Mas muitas vezes as próprias famílias é que atrapalham. Porque tem famílias que são super protetoras, tem famílias que são abusivas. E aí não deixam uma pessoa com deficiência crescer, se desenvolver. Eu estava lendo, eu tenho um livro que eu recebi de um grande amigo, que ele é organizador, A Escola para Todos e para Cada Um. E tem um capítulo que fala muito disso. Eu achei muito interessante você trazer isso, que é o professor Augusto Galeri, que tem é o segundo capítulo desse livro, que ele fala sobre isso, sobre essa superproteção. Até para quem está nos assistindo hoje, poder compreender o que você considera, né, ou o que é considerado, né, dentro de todos os seus estudos e participações que você tem, essa superproteção e qual o risco disso ao longo da vida de uma pessoa com deficiência. A superproteção acontece quando a proteção vai além dos limites, quando a pessoa com deficiência é impedida de desenvolver plenamente as suas habilidades. Por medo, né? Às vezes a família tem medo, mas às vezes é uma coisa muito pior, é uma coisa muito mais dissimulada, que a família é abusiva. Então ela quer que aquela criança ou aquela pessoa fique presa ali a eles para que ela não se desenvolva. De repente tem medo de perder o benefício,
Porque muitas vezes quem usufrui do benefício é a família. Muitas vezes as mães usam o filho com deficiência como pretexto para como muleta emocional. Ah, eu sou assim por causa do meu filho. Ah, eu não trabalho por causa do meu filho. Então, se o filho desenvolver, ela perde aquele argumento dela para ser como ela é. Tem várias questões por trás da superproteção. Mas a gente percebe a superproteção quando a pessoa não se desenvolve. Você vê alguém que não desenvolveu, provavelmente tem uma família superprotetora ali por trás. E a consequência maior é essa pessoa ficar dependente pelo resto da vida. Porque os pais um dia vão embora e essa pessoa vai ficar sozinha no mundo, dependendo de pessoas que muitas vezes não têm nenhum vínculo emocional com ela. Eu acho que essa é a consequência mais perigosa da sobreproteção. Deixa a pessoa vulnerável à Totalmente superproteção. vulnerável. E com medo, ela tem medo da vida, ela tem medo de viver. Ela acha que o mundo é muito maior do que realmente é, que as coisas são muito maiores do que realmente são, que ela não é capaz. Eu conheço pessoas que não conseguem nem dobrar um lençol, não sabem nem dobrar um lençol, que acham que é difícil. Mas a pessoa nunca tentou. Porque tem uma mãe por trás ali que não quer que ela aprenda a dobrar o lençol. Porque ela aprende a dobrar o lençol, ela vai querer aprender a dobrar roupa, lavar roupa, passar roupa. Ela vai querer morar sozinha e ser independente. E aí essa mãe perde aquela muleta emocional que ela criou. Você mora sozinha, né? Eu moro sozinha. Você mora em apartamento ou casa? Apartamento. Apartamento. Como que é essa sua convivência no condomínio? Como que você percebe essa sua participação, né, nas reuniões dos moradores, a interação em elevadores, espaços comuns? Como você percebe isso? Ele é fácil ou você percebe dificuldades de lidar com esse pessoal que são seus vizinhos, vamos chamar assim? Então, tem um mês que eu tô morando aqui e até agora não teve problema, mas no outro apartamento que eu morei, fiquei um ano lá, realmente era difícil. As pessoas não falavam diretamente comigo. Quando eu estava acompanhada, elas falavam com a pessoa que estava do meu lado, me ignoravam totalmente. Um dia aconteceu uma coisa que eu fiquei chocada. Eu saí para colocar o lixo fora, que eu tinha um vaso do lixo, ficava no corredor. E aí tinha a pessoa que estava limpando lá a área. E a pessoa não falou comigo. Ela não me cumprimentou. E eu também não cumprimentei, porque eu estava esperando para ver se ela ia falar ou não. E ela me tratou como se eu fosse invisível, como se eu nunca tivesse passado por ela. Eu voltei para casa, assim, voltei para o apartamento, fiquei chocada. Porque a pessoa, se fosse uma pessoa que não tivesse deficiência, com certeza ela teria falado. Teria dado boa tarde. Não disse nada. Era como se não existisse. Isso acontece muito, muito, muito. Em elevadores também. Quando você, na região que você mora, você percebe também esse tipo de questões, dessa frieza ou desse não atendimento, quando você está no comércio, quando você sai para passear, para lazer, ou quando você vai sair fazer suas compras, como que é essa percepção sua? Aqui é bem complicado, é geral esse comportamento. Nas lojas, nos restaurantes, onde a gente vai, existe esse preconceito. As pessoas não atendem quem tem deficiência. Sempre ficam esperando que chegue um acompanhante. Se a gente for sozinho, a gente demora muito mais tempo para fazer as coisas, porque as pessoas ficam esperando que o acompanhante apareça para falar com ele. Aí só quando elas percebem que não vai chegar ninguém, aí elas falam. Isso faz com que a gente muitas vezes queira andar com o acompanhante para ser mais rápido, para ser mais prático. A gente sabe que vai ser muito mais tranquilo. Certo. E eu percebo que em outros lugares não é assim. Quando eu viajo, eu não vejo esse preconceito todo. Você já viajou para fora do Brasil, né? Eu viajei uma vez para Cuba. E como você percebeu Cuba, que eu tenho muita curiosidade de É conhecer? maravilhoso. É outro mundo. As pessoas são maravilhosas, são pessoas assim de uma alma nobre. Você percebe que as pessoas são nobres de alma, tem uma evolução espiritual que a gente não vê por aqui muitas vezes. É diferente, é outra cabeça que as pessoas têm lá. Eu vou voltar lá, eu quero voltar o mais breve possível. Até o seu sorriso se abriu com a lembrança dessa viagem, né? É perceptível que foi uma viagem. Faz quanto tempo que você fez essa viagem? Eu fiz em 2014.
É Foi muito alguma bom. viagem acadêmica ou foi por lazer mesmo? Não, foi por lazer mesmo. Que delícia de É uma viagem, viagem que todo Cuba. mundo deveria fazer, porque realmente a gente cresce muito com as pessoas de lá. A cabeça delas é outra. Os Eu assisti valores uma também. palestra, eu assisti uma palestra de uma moça que é deficiente visual e ela foi, salvo engano, para a Espanha. E ela falou o nome da cidade, agora a cidade eu não me recordo. Mas ela percebeu que não é ela que tem deficiência, é a sociedade brasileira que é deficiente. Porque lá, sem falar a língua com fluência, ela passou uma semana com total tranquilidade, ruas que ela nunca tinha caminhado, né? Foi muito tranquila a viagem dela, a acessibilidade do lugar era realmente notória, né? A partir de um semáforo com a sinalização em áudio. Né? E aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, apesar de ter legislações que já dizem que isso deveria estar sendo feito, né, que é um cumprimento, inclusive, da Constituição, né, que é uma acessibilidade para que todos tenham a mesma qualidade de vida, mesmo o mesmo alcance e a possibilidade de estar nos espaços, né, estar nas cidades. E achei muito interessante essa fala dela, né? A sociedade é que é deficiente, não é ela. Ela não tem uma função que é enxergar. Agora, ela pode levar a vida dela normalmente. Às vezes a gente fica se sentindo meio assim, meio incapaz, mas depois a gente percebe que não é a gente que é incapaz, é a sociedade que não está preparada. Quando a gente está num ambiente que é acessível, a gente floresce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente atinge nossas metas, nossas potencialidades. Mas num ambiente inacessível, a gente se encolhe, a gente diminui. E a gente fica achando que o erro é nosso, mas não é. O Alexandre está dizendo aqui, porque na verdade a nossa deficiência é visível e essas outras pessoas puderam deixar a deficiência visual. Alexandre, coloque para nós novamente o seu comentário. Não ficou nítido para mim, me perdoe, querido. E, e essa invisibilidade da pessoa com deficiência, da pessoa cega, é uma das coisas que a gente mais discute, né? As empresas abrem, às vezes, oportunidades, os lugares têm acessibilidade para um cadeirante, para outros tipos de deficiência, mas a pessoa com deficiência visual está muito fora da sociedade, muito fora do mercado de trabalho ainda, né, Thaís? Eu vi uma pesquisa dizendo que as pessoas com deficiência visual, principalmente as cegas, são as menos contratadas, porque eles consideram a cegueira como deficiência severa. Eu não vejo nada de severo. Para mim, é uma das deficiências mais fáceis de lidar, porque a gente interage, a gente tem autonomia, né? A gente consegue se desenvolver plenamente, tendo os recursos necessários, a gente consegue. Então, não tem nada de severo na cegueira. Acho que as pessoas têm medo. Isso que você falou me retomou uma entrevista que eu assisti, porque a Olimpíada dos Cegos, ela está em andamento, deve estar finalizando agora, se não finalizou esse final de semana, está finalizando agora. E essa Olimpíada é destinada às pessoas cegas, e um entrevistado disse, a pessoa perguntou, por que não estão na Paralimpíadas, né? E ele disse, porque eles jogam tênis e tem uma série de outras modalidades, e ele diz o seguinte, porque nós não temos uma deficiência que nos limite, nós só não enxergamos, então ficaria em paridade de desigualdade alguns esportes competitivos, né? Porque a única questão é que eu não enxergo, né? Mas o restante da funcionalidade, a força, os braços, pernas, etc., é totalmente diferente. Então, foi Porque, na criada. verdade, a cegueira carrega um estigma maior, né, do que as outras deficiências. A cegueira está sempre associada ao mendigo, aquela pessoa que está ali pedindo. A cegueira está associada às trevas, né, historicamente, né, associada à falta de luz, às trevas, à escuridão. E as pessoas levam isso ainda para o dia a dia. Né? No século XXI, as pessoas ainda levam isso para a realidade delas, acham que é assim. Outras É, é, deficiências não carregam tanto estigma assim. Eu tenho percebido também dessa forma, que as outras deficiências não é tão estigmatizada quanto a perda de visão, né? Principalmente a perda de visão severa, né? A total. É, e quando a gente
tem acesso a essas pesquisas, né, essa percepção ela se consolida, porque aí você tem números realmente para prestar mais atenção, né? Não é coisa da nossa cabeça, né? Os números estão É, lá. exatamente. Agora, por trás de cada número tem uma vida, né? Uma vida que sente, uma vida que tem um impacto, que tem a sua autoestima muitas vezes retalhada por causa do preconceito. Então, além de ter que o enfrentamento do dia a dia de uma vida cotidiana, mesmo tendo a perda de visão, uma vida cotidiana como qualquer outra vida, ainda tem que lidar com essa situação dessa retaliação que a pessoa acaba sofrendo na sua própria autoestima. É porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que é escrava da visão. E principalmente agora, com as redes sociais, né? Tudo é pra gente ver, é foto, é vídeo. E as outras habilidades são meio que deixadas de lado, os outros sentidos já não são mais tão importantes, as pessoas não dão tanto valor. Então a pessoa pensa assim, se eu perder a visão, minha vida acabou. Então a vida dessa pessoa que está aqui querendo um emprego já acabou. É assim que elas pensam. Elas não pensam que existe vida depois da perda da visão. E aí não contratam a gente. É muito mais barato contratar um cego do que contratar um cadeirante, porque se você não tiver rampa, você vai ter que colocar. Vai ter que colocar elevador. Isso é muito mais caro. E o cego você só precisa do leitor de tela, se ele for usar computador. Coloca o leitor de tela, que você só precisa baixar, não precisa pagar nada, e está resolvido o seu problema. Então a questão não é de dinheiro, é de preconceito mesmo. Excelente observação. Pensando nesse tipo de acessibilidade, né, em TI, tecnologia de informação, no seu dia a dia, o que você utiliza para porque eu conversei com você, faz uma semana que nós estamos nos falando praticamente, né? E conversei com você no WhatsApp, tranquilamente, muitas vezes por áudio, mas muitas vezes por escrita, né? Você me respondia por escrito e eu te fazia algumas perguntas por escrito. O que você usa, até para ficar de dica para quem está nos assistindo hoje? Então, eu uso o leitor de telas do iPhone, que é o VoiceOver, mas também existe o leitor de tela para Android, que é o TalkBack. E no computador, eu uso o NVDA, que é o leitor de tela também. E tem o DOSBox, tem o Orcam AI, que é o óculos inteligente, que eu tenho também. Ele consegue ler textos, né? O que tiver impresso ele lê também dinheiro, as cédulas. E sempre que aparece tecnologia nova, eu estou procurando, corro atrás. Porque eu gosto mesmo de tecnologia. Na minha casa tem vários eletrodomésticos que não são voltados para pessoa com deficiência, mas que facilitam a nossa vida. Tipo a fritadeira. É muito melhor usar a fritadeira do que usar um forno. Muito mais seguro, muito mais prático. Cafeteira, eu procuro sempre investir em produtos que facilitam a nossa vida e que são seguros para a gente. Certo. Perguntaram aqui no chat, e aí é uma curiosidade, me desculpe se eu não souber formular com delicadeza, mas você está sempre muito bem vestida, sempre muito bonita, né? Eu venho acompanhando, inclusive no seu canal. Como que você faz as suas escolhas das suas roupas, do seu penteado? Como que funciona isso no seu dia a dia? Como que você dribla tudo isso? Sou eu mesma que escolho. Eu acho que isso vem de dentro de cada um, né? Assim, o senso estético de cada um vem da pessoa mesmo. Claro que a gente sempre pode receber orientação de alguém, mas eu acho que é uma coisa muito, não sei, subjetiva. A gente toca na roupa, sente a textura, coloca a roupa no corpo para ver se o caimento ficou bom. Esse tipo de coisa. Eu acho que nem todo mundo tem isso, né? Muitos cegos não têm. Mas também tem a parte da orientação da família, né? Alguém tem que chegar e... Ou seja, um treino, né? É um treino, né? Você vai desenvolvendo essa sensibilidade estética. Ficou bom, não ficou? O caimento tá bom? Não tá. A gente vai, com o tempo, desenvolvendo. Eu procuro usar cores neutras, usar muito jeans, para poder combinar com qualquer coisa. E é isso, né? Não usar coisas muito estampadas, muito coloridas. E usar coisas confortáveis. Sempre prezando pelo conforto. Certo. Mas é uma coisa que vem de dentro. Não tem como você ensinar alguém. Vem de dentro mesmo de cada um. Quando você fala de ensinar, mas uma pessoa que não tem a visão e não tem essa habilidade, se ela começa a conviver com uma pessoa que não tem visão, mas que tem essa habilidade, essa interação entre as duas, você acredita que pode vir a favorecer?
Ah, com certeza, favorece. Pode ser que ela não fique igual a outra pessoa, né? Com o mesmo senso estético da outra pessoa, mas com certeza favorece. A não ser que a pessoa realmente não se importe, né? Tem gente que não consegue perceber a importância de vestir uma roupa, de estar bem vestido, na verdade. Ah, eu não tô nem pra isso. Tem gente que não tá nem aí. Ah, não tô nem aí, tanto faz. Qualquer roupa tá bom. A roupa às vezes já estirou, já tá super desgastada, a pessoa tá ali usando, não tá nem aí. Mas aí eu acho que com a convivência a gente consegue influenciar positivamente. É interessante isso, porque você está falando de um comportamento humano, não é ser cego ou não ser cego. Tem pessoas que não têm problema de visão e têm esse comportamento, né? Qualquer coisa serve, não estou nem aí, né? Então, realmente, você tem muita propriedade quando você fala. Faz parte da pessoa, é a pessoa que gosta de estar bem vestida, se É a essência da apresentando. pessoa, a gente não tem como mudar, né? Às vezes você até quer influenciar positivamente, mas se a pessoa não está aberta a isso, fica difícil. Tem pessoa, né? Tem pessoa que não gosta, né? Tem gente, eu Mas conheço pessoa que diz que perfume não é importante. Eu acho que perfume é essencial. Eu não sei de eu assim, também acho. Eu mas a sou pessoa diz viciada em que perfume. perfume não era importante, que ela não gostava, que não tinha. Mas fazer o quê, né? Não tem como. Cada um tem uma maneira de ser, né? Mas o legal é que é a escolha da pessoa, não é a limitação, né, que vai impor a maneira dela ser. É a maneira dela ser que vai ditar regras para essa limitação. Vai Tem dizer gente aqui, que não, eu acha não que. tenho limitação nessa escolha, e ponto final. Tem gente que pensa assim, fulano é sujo porque é cego. Não, é sujo porque é sujo. Tem gente que enxerga que é suja também. Já vi muito isso. Os cegos são sujos. Não, tem pessoas que são sujas. Se a pessoa enxergasse, acho que ela seria suja do mesmo jeito. Acho que cabe aquela muleta emocional que você falou no começo, né? A pessoa se apoia nessa questão e é culpa da perda de visão. E na verdade não é. Eu acho que sim, um ambiente favorável acaba ajudando, né? No caso, você vive numa casa que todo mundo é sujo, você tem a tendência a ser sujo também. Mas vai muito de cada um. É muito interessante a gente ter uma conversa assim, porque quando a gente até, eu, por exemplo, eu tenho esses meus amigos queridos, né, que têm baixa visão ou que são cegos, e a gente realmente, eu convivo com eles e esqueço. Outro dia eu mandei uma foto para um, eu estou num lugar, olha que legal, e mandei. Aí ele falou, Valéria, você sabe que eu não enxergo, como é que eu vou ver essa foto? E assim, é porque eu percebo um ser humano, né? Eu convivo com um ser humano. E não é com uma pessoa cega, é com um ser humano. Né? Então, eu compartilhei com todas as amigas e compartilhei com ele também, que era um ponto histórico na cidade que eu estava visitando. E é isso que é a questão, não é desrespeito. Né? Não é Muito desrespeito, pelo é isso que eu contrário, quero né? Você dizer. olhou para a pessoa como um todo. Você Exatamente, viu a exatamente. deficiência, você até deixou a deficiência de lado, né? Eu acho que o essencial é a gente olhar para a pessoa como um ser humano, não como não olhar só a deficiência. Certo, que tem algumas delicadezas que eu sempre vou manter com os meus amigos que não enxergam, né? Que é, de repente, tem nesse caso escapou, mas no geral tem uma imagem, igual eu fiz, né, hoje com você, né? Mandei a descrição do que estava na imagem, como foi feito o cartaz, né? Eu acho que é uma delicadeza da amizade, né? Da boa convivência que a gente pode ter. Eu tenho um amigo que odeia a audiodescrição, por exemplo. Eu também Né? não gosto, não. E aí eu gostaria que você contasse para nós por que você não gosta da audiodescrição. Porque muitas vezes ela é desnecessária, ela atrapalha. Muitas vezes a audiodescrição é feita na perspectiva de alguém que enxerga. E aí a pessoa que enxerga começa a falar: aqui temos uma mulher de camisa branca, de calça preta, que para nós não faz a menor diferença a roupa que ela está. O importante mesmo é o que ela está fazendo, é o contexto, por exemplo, no filme, o enredo do filme, o que essa mulher está fazendo no filme. Isso é o que importa. E muitas vezes, com a sonoplastia, com os diálogos, aquilo já é suficiente. Não precisa de audiodescrição. Eu acho que quem gosta de audiodescrição, geralmente é quem perdeu a visão. Que ainda está preso nessa coisa da imagem. Como é a pessoa? Quero saber como é. Mas quem nunca viu, não quer ver, não quer saber, tudo faz. Não faz diferença. E muitas vezes as pessoas têm vergonha, têm medo de falar isso, porque a autodescrição está na moda, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo acha legal.
Não quer saber se a gente gosta ou não. É, mais uma vez, fazendo um processo de inclusão sem incluir a pessoa que é a chave Sem desse ouvir, processo, né? nós nunca somos ouvidos. A gente já recebe a coisa pronta, tem que aceitar. E aí eu gostaria de falarmos de políticas públicas, por pensar nisso, né? Quando se observa a construção, a elaboração, a implementação de uma política pública para a inclusão, para a pessoa com deficiência, você tem muita razão que, em geral, não fez parte dessa discussão uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com deficiência com um nível de habilidade de se posicionar o suficiente para estar nessa disputa, né? Porque a construção de uma política pública, gente, é uma disputa, né? São peças que vão sendo colocadas numa mesa e que vão se desenhando e que vão sendo movimentadas para que essa política pública aconteça, né? E aí eu gostaria de lhe perguntar, hoje, na sua percepção, existe alguma política pública que realmente seria muito não, mas bem avaliada por você e que você acha que ela deveria prosseguir ou ser replicada e deveria ter continuidade, ou você ainda não conseguiu perceber algo que realmente fizesse diferença no seu dia a dia? Isso que eu quero dizer. Uma política pública que realmente faz diferença na sua vida, isso existe já, ou a gente está tendo sempre mais do mesmo, e o alcance efetivo não conseguimos? Eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível. Eu acho que a gente tem sempre mais do mesmo, porque as pessoas não são ouvidas. Por exemplo, a política de cotas nas empresas é muito boa na teoria. Só que ela não consegue englobar aquelas pessoas que moram em cidades pequenas. Porque geralmente em cidades pequenas não tem empresa com 100 funcionários. Como é que fica essas pessoas com deficiência que moram em cidades pequenas? Será que elas vão ter que mudar de cidade para ter um emprego? Como é que fica? Essas pessoas não foram contempladas. Elas ficaram de fora. Ninguém pensou nelas. Então, acho que se tivesse mais, se as pessoas da sociedade civil fossem mais ouvidas, talvez a gente tivesse políticas mais efetivas, né? Mas no máximo a gente consegue que os conselhos sejam ouvidos. E mesmo assim, a gente não consegue atingir todas as pessoas. Excelente observação. Porque, olha-se, políticas públicas, principalmente as federais, faz-se um recorte pelas capitais. Que geralmente são as regiões que menos precisam, porque já tem uma estrutura maior. As regiões que mais precisam são as regiões esquecidas, né? O interior, o sertão, as pessoas ficam mais vulneráveis. Não tem como comparar, por exemplo, Aracaju, no capital, com cidade lá do interior, do sertão, de Sergipe. É totalmente diferente. Aquela pessoa que mora lá não tem as oportunidades que eu tive. Mesmo que ela estude escola particular, nunca vai ser no mesmo nível da escola particular da capital. E essa pessoa vai ter que se deslocar para conseguir um emprego. Ela não vai poder ficar na cidade onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela conhece as pessoas. Se ela quiser se desenvolver, ela tem que mudar de cidade. E para a pessoa com deficiência, é mais difícil a gente fazer essa mudança. Então, tem muita gente com a política que não está sendo contemplada com a política de cotas. E ninguém fala sobre isso. Tem algumas discussões realmente na nossa sociedade, elas simplesmente não acontecem, né, Thaís? Principalmente em relação à pessoa com deficiência. Porque hoje nós vemos muitos grupos vulneráveis e minorias tendo bastante destaque, bastante visibilidade. Eu não vou citar, né, para não causar polêmica, mas a gente sabe que tem grupos que estão muito mais na mídia, que aparecem todos os dias na TV, e nós não estamos nesses grupos. Nós não fazemos parte. Nós ficamos sempre ali à margem, invisíveis. Quando a gente aparece é com aquela historinha de exemplo de superação. Ai, vamos conhecer a história de superação. Fulano com deficiência, que se formou, e não sei o quê. Transformando a luta, que é uma coisa difícil, em algo bonitinho. É algo romantizado. Romantizam tudo. Ninguém olha para a nossa causa com a intenção de nos ajudar, de agregar. De construir juntos, né? Enquanto outras minorias aí estão ganhando muita visibilidade. Até muitas vezes de forma inadequada. Eu acho que eu penso que é uma boa oportunidade essa sua fala para uma reavaliação dessas políticas públicas, né? E
E dessa reavaliação, se já sofreram avaliações, dessas reavaliações, chegar aí a colocar na mesa e trazer pessoas com deficiência visual para essa discussão, né? E Pessoas que... trazer pessoas comuns, não só pessoas que estão no conselho ou em alguma associação, em alguma ONG, pessoas comuns, que não, muitas vezes não estão engajadas totalmente, mas tem coisas a dizer, elas querem falar, e elas não são ouvidas. Para você ser Certo. ouvida, você tem que fazer parte de algum conselho, tem que ser alguém de destaque, né? Tem que ter alguém ali por trás para fazer você ser ouvida, e não pode ser assim. Todas as pessoas devem ter um lugar de fala, né? Não pode ser só aquela pessoa que está no conselho, que está na ONG. É todo mundo. O Alexandre está dizendo, viu como não sou só eu que não gosto de audiodescrição? Ele se entregou, ele é o meu amigo. Tem muita gente que não gosta. Tá certo. Thaís, minha querida, nós estamos aqui há 50 minutos, pensando, né, divagando, né? Nós estamos colocando várias oportunidades para que reflexões surjam a partir dessa conversa, principalmente para quem assiste, né, e quem não tem deficiência visual. Nós temos um número muito grande de acompanhadores e de inscritos nesse canal que não têm deficiência visual e que passaram, inclusive, a mudar a sua percepção com relação à convivência na sociedade da pessoa com deficiência, sobretudo a visual, né? Então, eu só quero, assim, realmente lhe agradecer, as suas observações são muito ricas, e quando a gente fala dos conselhos, que é um ponto que eu quero trazer, existe um perfil dessa pessoa que participa de conselho, que participa de um engajamento político, e nem todas as pessoas têm esse perfil. Têm o prazer de passar horas, por exemplo, numa conferência, de passar horas numa mesa de discussão, numa reunião, em deliberações. Então, tem um perfil. Só que, por ela não ter esse perfil, ela não vai até lá. Só que esses grupos deveriam ir buscar essas pessoas, deveriam voltar e buscar essas pessoas que não estão nesses espaços, porque representa, mas representa quem? Exatamente, né? As pessoas que não estão engajadas na luta dentro dos conselhos não são ouvidas. Não existe espaço para pessoa, por exemplo, uma pessoa como eu, que não estou dentro do conselho, eu faço parte da associação, mas eu fico mais nos bastidores, e eu não sou ouvida. E foi por isso também que eu resolvi criar o canal. Porque eu acho que o canal, como eu sou uma pessoa menos comunicativa, assim, na vida real, não sou aquela pessoa de articular, de ir lá e procurar os meios, eu acho que o canal é uma forma também de lutar, de dar visibilidade. Certo, concordo com você. Nos encaminhamos agora para o final, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Hoje, qual é o sentimento, depois, pensando na sua trajetória de vida, né? Como, né? 29 anos, uma menina, mas tem uma forte trajetória, né? Pensando na sua trajetória de vida, qual é o sentimento que te movimenta hoje e quais são os seus principais projetos de vida daqui para frente, né? Como empreendedora, ou como assistente social, ou como ativista, ou consultora de direitos humanos, mas o que te movimenta? O que movimenta hoje a Thaís Vila Nova? Eu acho que o que mais me movimenta hoje em dia, o que mais me motiva é a busca da minha autonomia. Eu ainda estou buscando ser mais e mais independente cada vez mais. Eu pretendo continuar na área de massoterapia, mas se aparecer algo no serviço social, eu também tenho interesse, né? Estou disponível aí para enfrentar outros desafios em outras profissões também. Estou aberta a ter novas profissões. Eu acho que qualquer coisa a gente sempre tem que agregar, né? Eu acho que o sentimento que me motiva hoje em dia é a esperança, né? A esperança de um futuro melhor, de que a gente conquiste mais espaços, que a gente continue nessa luta. Eu vejo mais pessoas que não têm deficiência se engajando, se envolvendo. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? E eu quero continuar na minha luta. Muito obrigada, Thaís, e conte conosco, porque nós já estamos contando com você, com o seu canal, com a sua fala. A sua fala, ela tem por si uma legitimidade imensa, né, e que pode fazer eco para muitas pessoas, e que esse eco retorne
com atitudes, né? Com esses comportamentos sejam modificados, né? E a gente tenha realmente uma inclusão verdadeira, digna, honesta, transparente, e vamos aí sair dessa condição de cumprir protocolo, atender uma legislação, mas no dia a dia era só discurso. Então, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Volte sempre, venha trazer dicas. Você tem muitas dicas interessantes no seu canal. Pessoal, para localizar a Thaíse, é Thaíse, T-A-Y-S-E, Thaíse com Y, né? Thaíse Villanova. Ela está com o canal no YouTube, ela posta vídeos, posta comentários, posta bate-papo. Fiquem à vontade para ir lá também assistir, mas não nos esqueça aqui. E você que gosta do canal, que apoia o Instituto Reconvexo, saiba que você pode também nos acompanhar nas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós estamos lá também. Agora, hoje, aliás, né, nós lançamos oficialmente a campanha para a inscrição da 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2022. Esse ano nós temos o tema, Thaís, os caminhos da ciência e da reabilitação. Esse encontro vai acontecer pela 4ª vez no Instituto. O Instituto Reconvexo traz essa conferência uma vez ao ano, será lá no Hospital das Clínicas, será no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, no espaço que é da oftalmologia. Então, o anfiteatro da oftalmologia no 6º andar estará aberto para nós das 9 da manhã às 5 da tarde, no dia 30 de julho. E a inscrição já pode ser realizada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever. E saiba que você pode apoiar a realização deste evento. É um evento gratuito, mas é um evento que tem custos. Então, nós gostaríamos de colocar à sua disposição o nosso Pix, vilena@hotmail.com é a chave desse Pix. Você pode colaborar doando e pode também nos procurar para ser voluntário e voluntária para nos apoiar na operacionalização ali do dia do evento. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E muito obrigada. Boa noite. Semana que vem estaremos novamente. Thaíse, a última palavra é sua. Pode se despedir do seu público e deixe uma mensagem para todos nós e todas nós que temos a felicidade de ouvir você hoje. Então, eu quero primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, para trazer essas reflexões, para a gente conversar um pouquinho. E também pedir para que você se inscreva no canal, né, Thaís Villanova. Vou procurar por Thaís Villanova. Se inscreva no canal. E compartilhe novos vídeos, deixe um like, deixe comentários e sugestões também. Estamos aceitando sugestões para novos vídeos, novos temas. Então, é isso. Caiu?